Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer aula de história. Hoje nós não vamos fazer a aula no livro. A nossa aula será sobre a história da cidade de Campo Limpo Paulista, cidade onde nós vivemos e estudamos, tá? Essa é uma atividade onde nós vamos imprimir e entregar para vocês no dia da entrega dos kits merendas, onde posteriormente vocês vão devolver para a gente a combinar, tá bom? A data ainda não está prevista, nós vamos ver quando será a devolução dessas atividades, ok? Então, nós vamos ter uma leitura da cidade, da história da cidade e depois atividades com datas, tá? Eu vou explicar para vocês depois da leitura, tá bom? Vamos lá? História da cidade de Campo Limpo Paulista. A emancipação. O longo caminho. Meus senhores e minhas senhoras, vamos iniciar a sessão de instalação do município de Campo Limpo. Com essas palavras pronunciadas no dia 21 de março de 1965 pelo Dr. Tuílio Nogueira de Sá, juiz de direito e eleitoral da comarca, na sede nacional AC, se encerrava o longo caminho iniciado há 350 anos. O antigo distrito de Jundiaí tornava-se oficialmente o município paulista de Campo Limpo e seus moradores campolimpenses. No início, chegaram a ser chamados de campistas, mas não pegou. Do longínquo 1615, ano em que a tradição popular indica como a data em que Rafael de Oliveira e Petronilho Antunes, procurados pela justiça, refugiaram-se na área onde está situada a cidade de Jundiaí, como afirma o historiador Pedro E. Valim, em seu álbum dos municípios de São Paulo. Embrenharam-se pelo sertão e assentaram vivenda onde hoje está a povoação. Passaram-se exatamente 350 anos, o tempo necessário a fim de que Campo Limpo, de bairro pertencente a Jundiaí, onde no século XIX havia o entroncamento das estradas de ferro, a São Paulo Railway, SPR, e a estrada F Bragantina, que escoavam para o Porto de Santos a produção cafeeira da região, se transformasse na dinâmica cidade que hoje conhecemos, querendo dar um quadro cronológico das diferentes etapas dessa caminhada para a sua emancipação. Poderíamos datar o seu início por volta de 1850, quando o governo imperial e a administração provincial, no intuito de modernizar o país com a instalação de uma rede de estradas de ferro, resolveu dar uma garantia de juros, com pagamento em ouro aos empreendedores desse, pela época, moderno meio de locomoção. Foi com essa medida que garantia o apoio governamental que Irineu Evangelista de Souza, mais tarde nomeado Barão de Mauá, se propôs construir a primeira ferrovia da província de São Paulo. Assim, em 1867, a SPR, S São Paulo Railway, depois de ter assentado seus trilhos partindo de Santos para São Paulo, após ter vencido o desafio do desnível da Serra do Mar, alcançava a cidade de Jundiaí. Para Campo Limpo Paulista, esse fato representou apenas o começo. A segunda etapa, que seria definitiva para o crescimento da cidade, se deu 17 anos depois, em 1884, quando foi inaugurada a EF Bragantina, que partindo da cidade de Bragança tinha seu terminal na parada Campo Limpo. Em Bragança, o acontecimento foi festejado durante 3 dias, durante os quais foram devidamente lembrados e homenageados os 2 engenheiros que dirigiam os trabalhos, Martiniano Brandão e Mateus Hausler. Para Campo Limpo,
Se o caminho percorrido até o momento tinha sido lento e vagaroso, agora o passo procedia com rapidez. Aos poucos, os poucos moradores daquele tempo perceberam que o bairro distante e abandonado de Jundiaí começava a pisar em terreno firme e sólido. Podia-se deslumbrar um futuro. Com as sucessivas crises que a produção cafeeira teve que atravessar, principalmente na primeira metade do século XX, Campo Limpo, para sair do atoleiro da estagnação de uma agricultura decadente baseado na monocultura, procurou encontrar novos espaços no cenário industrial e tecnológico do país, que a partir dos anos 50 teve um grande impulso, estimulado pela política do governo da época. A instalação de grupos industriais sólidos e tradicionais, com a consequente criação de novas oportunidades de trabalho, geradores de renda, com aparecimentos de atividades comerciais paralelas, produziu uma corrente de desenvolvimento que não podia mais ser detida. Campo Limpo Paulista foi alçada à categoria de distrito do município de Jundiaí em 20 de dezembro de 1953, pela Lei Municipal número 2456. Tornou-se município independente em 28 de fevereiro de 1964, pela Lei Estadual número 8092. Mas o então distrito conquistou sua independência após o movimento de emancipação, liberado pelo primeiro prefeito, Aderbal da Costa Moreira. O plebiscito que aprovou a emancipação ocorreu em 1º de dezembro de 1963 e o primeiro prefeito tomou posse em 21 de março de 1965, data oficial da fundação do município. A emancipação teve origem no descontentamento dos moradores com a administração central de Jundiaí, que não atendia convenientemente o distrito. O movimento ganhou força com a vinda da indústria metalúrgica Krupp, inaugurada em 1961, com as presenças do governador Carvalho Pinto e do presidente Jânio Quadros. A indústria foi o componente econômico que faltava para o processo inevitável da emancipação político-administrativa. Campo Limpo se formou às margens das ferrovias SPR, a Companhia Inglesa, depois Santos a Jundiaí, e a EF Bragantina, sediando o entroncamento das mesmas. Inicialmente, abrigou ferroviários e pequenos agricultores. A agricultura era voltada para hortifruti granjeiros e extrativismo vegetal. Havia também várias granjas, olarias, 2 vinícolas e a fábrica de adubos Maná. A origem do nome de Campo Limpo é geográfica, pois os primeiros moradores vislumbraram um imenso campo limpo no local. Através da Lei 9.842, de 19 de nove de 67, foi alterada a denominação da cidade para Campo Limpo Paulista, de maneira a não confundir com o bairro do mesmo nome na capital. A comissão executiva do movimento de emancipação teve como presidente Aderbal da Costa Moreira e como presidente de honra o general Aldévio Barbosa de Lemos. A primeira legislatura teve como prefeito Aderbal da Costa Moreira e o vice Joaquim Tavares da Silva. A fonte desse texto é Campo Limpo Paulista, das origens ao 3º milênio, Paulo Luiz Martinelli e Eduardo Cohen. Está disponível no site de Campo Limpo, neste link aqui, ó, tá bom? Se vocês quiserem consultar, esta mesma história está disponível para vocês lerem lá no site, tá bom? Então vamos lá que eu vou explicar as atividades para vocês, tá? 1. Coloque os acontecimentos de acordo com as datas abaixo. Vocês vão procurar no texto os acontecimentos com as seguintes datas. Depois vocês vão escrever
dentro desses quadrados, ó, o A, ano de 1615, B, ano de 1850, C, ano de 1884, D, ano de 1867, E, 20 de dezembro de 1953, F, 10 de dezembro de 1963, G, 21 de março de 1965 e H, 19 de 9 de 1967, tá? Vocês vão procurar as datas e escrever nesses quadrados os acontecimentos, tá? O que aconteceu nessas datas. 2. Responda. Campo Limpo Paulista, antes de ser uma cidade, era um distrito de qual cidade? Vocês vão responder aqui. B. Qual indústria foi inaugurada em 1961? C. Quem foi o primeiro prefeito da cidade? Tá? Essas atividades vão impressa para vocês retirarem na escola no dia que será entregue o kit merenda, tá bom? Eu espero que todos vocês possam pegar as atividades e realizar, tá bom? E depois a gente vê a data da entrega, tá bom? Muito obrigada e por hoje é só. Até mais. Beijos da Pro Marli, tá bom? Tchau, tchau.